Olá, estudando então, pessoal, embargos e execução, tá? Então, as particularidades da defesa do executado, esse instrumento colocado aí à disposição do embargante para poder se pronunciar acerca da execução que foi proposta em seu desfavor, tá? Então, nós estudamos outrora também um pouco acerca da objeção, exceção de pré-executividade e agora, então, falando sobre os embargos à execução. Este instrumento, né? Disposto aí então no artigo 914 e seguintes. Finalizando então agora o raciocínio do processo executivo, falar então sobre suspensão e extinção do processo executivo, ali disposto no artigo 921 a 925 do nosso ordenamento jurídico. Já terminando então agora os estudos do processo executivo. Então veja só, o próprio artigo 921, ele já vem dispondo assim, que suspende-se a execução por conta de todas aquelas hipóteses previstas no artigo 313 e 315 que outrora nós estudamos. Então, quando nós finalizamos o estudo lá da parte geral do Código de Processo Civil, antes de entrar na parte especial, nós vimos justamente sobre formação, suspensão e extinção do processo. E nós vimos que suspende o processo, artigo 313, por várias situações. Então, inclusive, inciso 1, pela morte, pela perda da capacidade processual, pela convenção das partes, pela arguição de impedimento ou de suspeição, pela admissão de incidente de resolução de demandas semi-repetitivas, por motivo de força maior. E aí ele vem regrando para nós algumas situações, inclusive dispondo sobre o prazo de suspensão, como bem indica o parágrafo 4º para nós, do próprio artigo 313. O 315 também vem regrando sobre suspensão, que se o conhecimento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode então determinar a suspensão do processo. Enfim, aí vem dizendo nos seus parágrafos 1º e 2º sobre esse prazo de suspensão. Pois bem, pessoal, com relação então à suspensão, artigo 921 então nos remete ao artigo 313 e 315. Inciso 2 do 921 fala para nós justamente sobre os embargos, que suspende-se então a execução enquanto se analisa os embargos e suspende-se a totalidade ou parcialidade da execução a depender se os embargos forem suspensos na sua totalidade ou não, tá? Então, suspende-se a execução no todo em parte, quando recebidos com efeitos suspensivos embargos à execução. Tá? Então, nós falamos do artigo 919 justamente sobre os embargos no primeiro momento não possuírem efeito suspensivo, mas a possibilidade de ser atribuído esse efeito a eles. Beleza? Pulamos o terceiro, vamos para o quarto. 921.4. Suspende-se a execução se a alienação dos bens penhorados não se realizar pela falta de licitantes e o exequente, no prazo de 15 dias, não requerer a adjudicação do objeto, daquele bem penhorado. É uma possibilidade também de suspender a execução. O bem que foi penhorado não teve licitante para requerer a arrematação e não teve interesse em ser adjudicado pelo ora exequente. Tá? Possibilidade de suspensão da execução. E o inciso 5, suspende-se a execução quando concedido parcelamento, de que trata o artigo 916. Então, nós vimos que no prazo para os embargos é dado ao executado, ora embargante, tá, renunciar ao direito que ele teria de embargar e requerer o parcelamento. Tá? Então, aí o parágrafo 3º do 916 dispõe que, deferida essa proposta de parcelamento, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos até que todas as parcelas sejam pagas, quitadas. E aí a gente chega no inciso 3º do 921, que dispõe para nós que suspende-se a execução, meus amados, quando o executado não possuir bens penhoráveis. E aí a gente está diante de um dispositivo que antes não era regrado pelo nosso ordenamento jurídico. Então é uma novidade aqui do nosso CPC. Então, por conta de construção jurisprudencial, veio agora resolvendo essa celeuma, e tipificando para nós essa possibilidade também de suspensão da execução quando o executado não possui bens penhoráveis. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre prescrição intercorrente. Beleza?